Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando e esse é o canal Matemática e Física Nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma videoaula de matemática, desta vez de razão entre duas grandezas. Aqui a gente vai entender o significado, o conceito de razão e resolver algumas situações de problema como exemplo. Então, antes de mais nada, essa vai ser uma videoaula bem bacana, vai ajudar bastante vocês, então deixe seu joinha, se inscrevam, ative o sininho para não perder nada. Cada vez que tem um vídeo, vocês vão ter uma notificação aí, beleza? Vem comigo então, vamos nessa. Primeiro vamos introduzir razão. Introduzir razão é primeiramente apresentar o significado, o conceito, certo? Mas, para entender melhor o que significa razão, aqui temos alguns conceitos importantes, como operação com números racionais, conceito de grandeza e conceito e transformação de unidades de medida. Então, nós temos que saber mexer com números racionais, temos que entender o que é grandeza e o que são unidades de medida, assim como ser capaz de transformar essas unidades. Para abordar esses conteúdos, introduzimos o conceito de razão, apresentando o significado da palavra que por si só já se justifica. Mas por que a palavra já justifica o significado? Porque a palavra razão vem do latim ratio, que significa quociente. Quociente é o resultado de divisão. Beleza. O significado da palavra leva a um entendimento natural do que seja razão entre dois números ou grandezas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você entender o que significa a palavra, você já entende o que é a razão. O que significa razão entre dois valores? Razão é um quociente indicado que é exato entre dois números racionais, cujo segundo número é diferente de zero. Então, você tem lá uma fração entre dois números racionais. Um A e um B são números racionais quaisquer, sendo que o B é diferente de zero. Olha só, o B está no denominador. Olha aqui, ó, na setinha, para vocês verem. Vou trocar esse indicador aqui. Vou trocar esse ponteiro. Esse quociente aqui, o A sobre B, indica o formato da razão. O B tem que ser diferente de zero, porque ele é o denominador, beleza? Como você pode perceber, uma razão é representada por uma fração. No entanto, não deve ser lida como se fosse um número racional. Observe o quadro a seguir. Então, só porque razão é uma fração, não quer dizer que deve ser entendida como um número racional. Veja, aqui temos números racionais representados por fração e aqui razões, né? A forma de se ler um número racional é diferente da forma de se ler uma razão, certo? Então, ó, esse 1 sobre 2, né, a gente lê 1 meio, né? 3 sobre 4, a gente lê 3 quartos, 5 terços e 7 décimos. Aqui, 1 sobre 2, quando a gente lê como fração, é 1 para 2 ou 1 está para 2. Aqui, como número racional, 3 sobre 4 é 3 quartos. Como razão, lê-se 3 para 4 ou 3 está para 4, beleza? Então é por isso que, por mais que a gente não possa confundir número racional com fração, isso não quer dizer que uma razão possa ser um número irracional, por exemplo. Não deixa de ser, mas número racional é diferente de razão no que se tange a forma que se lê. Olha só, como número racional, 5 sobre 3 significa 5 terços. Como razão, lê-se 5 para 3 ou 5 está para 3. E 7 sobre 10 é 7 décimos, como número racional. Como razão, lê-se 7 para 10 ou 7 está para 10. Próximo. Termos de uma razão, antecedente e o consequente. Vamos pegar aqui uma fração, uma razão 5 sobre 7. Uma notação, né?
Uma notação que pode ser uma fração ou pode ser uma razão. O que isso significa? O que ela representa? A notação, como a gente conheceu, né? Como o numeral é 5 sétimos, onde 5 é o denominador e o 7 é o denominador. Só que a razão é por um lado, é uma fração, né? Do mesmo jeito que a gente lê uma representação como razão, a gente pode ler como uma fração. Do mesmo jeito que existem frações equivalentes, existem as razões equivalentes. Ao multiplicar ou dividir os termos de uma razão pelo mesmo número diferente de zero, obtém-se uma outra razão equivalente à primeira. Do mesmo jeito que lá na fração, para a gente construir frações equivalentes, a gente multiplica em cima e embaixo, ou divide em cima e embaixo pelo mesmo número. E a gente obtém uma fração com números diferentes, mas o valor é o mesmo. Olha só, essa razão aqui. Isso aqui, como fração, como número racional, é 3/4. Mas como razão é 3/4. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu vou ter a razão 6/8, que é a mesma coisa. Se eu multiplicar 3/4, 3 em cima e 3 embaixo, eu vou ter 9/12. E por fim, se eu multiplicar por 4 aqui e multiplicar por 4 aqui, eu vou ter 12/16. Certo? Agora, se eu pegar 48/60, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo e eu chego no 24/30. Se eu dividir por 2 novamente, 24 por 2 dá 12 e 30 por 2 dá 15. Agora o 15 eu não posso dividir por 2, mas eu posso dividir ambos os números aqui, o 12 e o 15, por 3. 12 dividido por 3 é 4 e 15 dividido por 3 dá 5. Então chegamos aqui na forma irredutível, né? 4/5. Quando que a gente identifica que uma razão está numa forma irredutível? Quando o numerador e o denominador, quando esses dois termos aqui forem números primos entre si, quando não tiver mais nenhum outro divisor comum que seja o 1. Beleza? Próximo. Agora a gente vê no conceito de proporção. Proporção é simplesmente uma igualdade entre duas ou mais razões. Existem tipos de proporções. Ó. Quando temos uma igualdade só de duas razões, a gente chama de proporção simples. Esse é um exemplo de proporção simples. X para y é igual a 2/5. Uma proporção simples, só duas razões na igualdade. Agora, quando a gente tem 3 ou mais razões na igualdade, a gente tem a chamada proporção contínua, não é a proporção composta não, viu, rapaziada? Se a gente tiver a igualdade de mais duas razões, a proporção se chama contínua. Então, por exemplo, x/4 é igual a y/5 igual a z/3. Isso aqui é uma proporção contínua, porque nós temos 1, 2, 3 razões. Agora, vamos a uma propriedade fundamental a respeito de proporções. A propriedade fundamental da proporção diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Trocando em miúdos, é a famosa multiplicação cruzada. Olha só, nós temos duas razões, A para B igual a C para D. Isso quer dizer que A vezes D é igual a B vezes C. Ó, multiplica A vezes D, multiplica A por D, igual a B por C. Note que 4 números não nulos A, B, C e D formam nessa ordem uma proporção. Beleza? Vou entender melhor isso aqui. Ó, 4 números não nulos A, B, C e D formam nessa ordem uma proporção, né? A sobre B igual a C sobre D, né? O A e o D faz o papel de extremos. O A e o D são os extremos, né? O primeiro e o último. Por que eu coloquei A, B, C e D nessa ordem? Por que eu coloquei A, B, C e D nessa ordem? Porque o A é o primeiro e o D é o último, então eles são extremos. E o B e o C são o segundo e terceiro, então eles são os meios. Como vocês podem ver. Então,
Se eu multiplicar os extremos, isso tem que ser igual ao produto. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A vezes D é igual a B vezes C. O famoso xizinho, né? Ou a multiplicação em cruz, né? Aquele xizinho que vocês vão ver muito ainda. Outra propriedade fundamental é a razão inversa. Duas razões são inversas quando o antecedente de uma foi igual ao consequente da outra e vice-versa. Antecedente e o consequente, né? Esse é o antecedente, esse aqui é o consequente, que seria o numerador e o denominador lá nas frações. E tem uma outra coisa muito legal, que é a razão vezes a sua inversa vai sempre dar igual a 1. Por exemplo, aqui, 1/3 vezes 1 para 3, na verdade, né? Estamos vendo razões. 1 para 3 vezes 3 para 1 é igual a 1. Multiplica normalmente o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, vai ficar 3 sobre 3 e 3 sobre 3 dá 1. Olha só. E aqui os 1 são os sistemas são iguais, né? E os meios também são iguais. Os antecedentes são iguais. O antecedente, né? Esse é o consequente e vice-versa. Exemplo aplicativo. Vamos para os exemplos aplicativos, a parte mais legal de toda a aula, inclusive de toda a videoaula. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, essa imagem. Veja que essa garota tem 120 centímetros de altura e temos aqui uma árvore que está sendo medida em 300 centímetros, que significa 3 metros, né? Razão é uma comparação entre dois elementos. A gente sempre entende razão como comparação, né? Como, por exemplo, observar a altura da menina em relação à árvore. A altura da menina em relação à árvore. Por exemplo, outro exemplo do dia a dia que a gente está vendo muito hoje é a comparação entre o número de casos de uma certa doença de uma cidade e a população da mesma cidade. Essa é uma comparação, né, para observar a taxa de incidência da doença na cidade. E por aí vai. Nós vamos nesse exemplo aqui. Vamos comparar a altura de a altura da menina e a altura da árvore. Vamos resolver. A altura da menina é 120 e a altura da árvore é 300. Então, a altura da menina aqui e a altura da árvore aqui, 120 para 300. E a gente pode simplificar. Vai ficar mais bonitinho depois lá na resolução. Então, se eu dividir, primeiro aqui, ó, indicando aqui novamente a altura da menina e a altura da árvore, certo? O que for dito primeiro vai em cima e o que for dito depois é o que vai embaixo. Primeiro eu falei da altura da menina, vai em cima. Depois vem a altura da árvore, então vai embaixo. Então vamos simplificar. Dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vocês podem fazer por etapas, você pode fazer direto. Dá para cortar os dois zeros, né? Olha só. Vai ficar 12 por 30, aí você pode dividir por 3, depois... Enfim, dá para dividir direto por 60, em cima e embaixo. Isso é possível, porque 12 é divisível por 6 e 30 também. Então, com esse zero dá para dividir por 60, né? O procedimento vai dar 2 para 5, não é 2/5 não, viu pessoal? Estão falando de razão. Então é 2 para 5, ou 2 está para 5. Então, como que a gente pode interpretar isso? A razão entre a altura da menina e a altura da árvore é 2 para 5, indicado por 2 sobre 5, né? 2 para 5 ou 2 por 5 aqui, como se fosse uma divisão, significando que a cada 2 centímetros da menina, temos 5 centímetros da árvore. Dois números estão na razão de 2 para 3. Acrescentando-se 2 a cada um, as somas estão na razão de 3 para 5. Então, o produto dos dois números é
seca 90, seca 96, 180, 72 ou 124. Essa é uma questão objetiva, mas nós vamos resolver ela. Então, veja só. 2 números estão na razão de 2 para 3. Então, se eu pegar a razão entre esses dois números, ela vai ser igual a 2/3. Vamos chamar de x um número e chamar de y o outro, né? Onde, se eu adicionar 2 para cada um, eu vou ter uma razão de 3 para 5, né? Acrescentar 2 em cada número, é x mais 2, e o outro vai ficar y mais 2. A razão entre esses dois novos números vai ser 3 para 5. Perceba que se a razão entre x e y é 2/3, então o x é divisível por 2. Então o x é 2 vezes alguma coisa que a gente está chamando de a. Do mesmo jeito que sobre 3 é igual a a. Y é divisível por 3. Então y é alguma coisa vezes 3. 3 vezes alguma coisa que a gente chama desse mesmo a. Certo? Então, se eu dividir x por 2 e y por 3, eu vou estar obtendo o mesmo número. Agora, se eu pegar o x e substituir por 2a e o y substituir por 3a, aqui, nessa outra proporção, refluxo, aqui, 2a aqui, 3a aqui, eu vou ter uma equação, né, que a gente vai procurar o valor de a. 2a mais 2 sobre 3a mais 2 igual a 3/5. O que significa que se eu fizer aquela multiplicação cruzada de que eu falei, né, multiplica esse cara por esse cara aqui, multiplica esse cara por esse cara aqui, é 2a mais 2 vezes 5 igual a 3a mais 2 vezes 3. Faz o chuveirinho, 5 vezes 2 dá 10, vai ficar 10a, com esse mais aqui, vai ficar 5, fica mais, né? 5 vezes 2 dá 10, igual, faz a chuveirinha aqui, 3 vezes 3, 9, 9 vezes a, 3 vezes 2 dá 6. Ou seja, vamos fazer o seguinte, vamos subtrair 9a dos dois lados, para ficar só as letras aqui e os números aqui. Eu vou tirar o 9a daqui, subtrair 9a dos dois lados, e depois na sequência eu vou subtrair 10 dos dois lados. Vai ficar 10a menos 9a igual a 6 menos 10. 10 menos 9 dá 1, então vai ficar 1 vezes a, que dá o próprio a. E 6 menos 10 vai ficar menos 4. Então a igual a menos 4. Essa é a resposta final? Não. A gente achou o a. Então a gente vai lá, substitui no x e no y. Onde que a gente vai substituir? A gente vai substituir aqui e aqui. X é 2 vezes a e y é 3 vezes a. Então vamos substituir. Multiplica por 2, o valor do a vai dar menos 8. E se eu multiplicar por 3 para achar o y, vai ser menos 12. Então x é menos 8 e o y é igual a menos 12. E eu preciso achar o x vezes y, né? Então vou multiplicar os dois caras. 8 vezes 12 dá 96, menos com menos dá mais. E aí está. A alternativa correta é a A. Mais um exemplo. Se você sabe que x mais y é igual a 42, determine x e y na proporção x sobre y igual a 5 para 9. X para y igual a 5 para 9. Então, do mesmo jeito, se x para y tá assim como, se x tá para y assim como 5 tá para 9, então, e a gente tem a outra igualdade, né, x mais y igual a 42, a gente sabe que x é 5 vezes alguma coisa, o que é um número a, e o y é 9 vezes esse mesmo a, beleza? Então, o a, se eu dividir x por 5 e o y por 9, eu vou ter o mesmo número. É proporção, né? Essas duas coisas são iguais.
Se eu substituir nessa outra proporção aqui, vamos ter uma equação um pouco mais simples de ser resolvida aqui no primeiro exemplo. Vai ficar 5a mais 9a igual a 42, né? Se eu substituir x por 5a e y por 9a. E aí 5a mais 9a igual a 42. 5 mais 9 é 14. 14 é igual a 42, que significa que o a vai ser igual a 3, porque eu divido 42 por 14. Aí, a igual a 3. Agora, se eu substituir, x igual a 5 vezes 3, que vai dar 15, e y igual a 9 vezes 3, que é igual a 27. Beleza? Aqui, ó. X igual a 15 e y igual a 27. Não tá aí marcado, né? Um quarto exemplo. A soma da idade do pai e da do filho é 45 anos. A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. Determina a idade do pai e a do filho. Vamos resolver aqui. Vamos chamar de P a idade do pai e F a idade do filho, né? A razão é 7 para 2. A soma da idade das duas idades é igual a 45. Então a idade do pai mais a idade do filho é igual a 45. Então, P, a idade do pai é 7 vezes alguma coisa, que a gente chama de A. E a idade do filho é 2 vezes alguma coisa, que a gente chama de A. Ok? Substituindo, pega isso aqui, substitui aqui. P, 7A, F é 2A. Então vai ficar 7A mais 2A igual a 45. 7A com 2A dá 9A. Portanto, A igual a 45 por 9. Continuando, que é igual, e o A é igual a 5. Ou seja, achei o A. Vou substituir para achar o F e o P. A idade do pai é 7 vezes A. O A é igual a 5. 7 vezes 5 é 35. E a idade do filho é 5 vezes 2. É igual a 10. Então, o pai tem 35 anos e o filho tem 10 anos. Certo, gente? Então, essa é a videoaula de hoje. Se você gostou, se você curtiu, se você aprendeu, deixe o seu joinha, se inscrevam e compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas e ative o sininho. Isso vai ser muito legal da parte de vocês, porque vocês não perdem nada. Sempre vai ter uma videoaula de matemática segunda e quarta e uma aula de física na sexta, até que eu resolva fazer algumas mudanças algum dia. Beleza, gente? Tranquilo? Ok? Então, fique com Deus, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Fui!